Você sabe que às terças nós temos aqui no Bom Dia Litoral o quadro Café com Política. Mas hoje teremos o quadro Segurança Pública. Excepcionalmente, nessa terça-feira, eu recebo aqui no estúdio da TVCI meu amigo vereador aqui na cidade de Paranaguá, Nilson Diniz, e delegado da Polícia Civil. E por que a gente tem, então, o quadro Segurança Pública nessa terça? O pessoal de casa deve ter acompanhado. Ontem, infelizmente, tivemos um homicídio, então, agora tratado como homicídio de um policial militar aqui no litoral paranaense, e o doutor Nilson Diniz vai trazer então as investigações, porque muita coisa a ser respondida ainda, claro que nem tudo pode ser passado ainda para a população, mas o que se tratava inicialmente como a morte de um policial que poderia ter sido de forma acidental, mudou para suposto homicídio por causa do depoimento da namorada dele. Como é que foi esse caso, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Na verdade, essa ocorrência ela foi repassada à Polícia Militar como suicídio de um policial militar. Chegando ao local, né, a primeira equipe da Polícia Militar, eu também tomei conhecimento, me dirigi ao local, a perito da Força Nacional. Quando começamos ali a conversar com as testemunhas e analisar também a característica da lesão produzida no corpo do policial militar, passou a surgir dúvidas acerca da ocorrência de um homicídio, né? Levamos em consideração a gesticulação que ele teria que fazer para realizar o disparo naquela região, também a própria suspeita, ao conversar no primeiro momento com os policiais militares, passou duas versões totalmente diferentes do que havia acontecido. A arma de fogo ela foi retirada do local onde ela se encontrava na hora em que foi realizado o disparo de arma de fogo. Então, soubemos também ali por meio daquelas entrevistas informais realizadas no primeiro momento que houve uma discussão entre os dois antes da ocorrência do disparo de arma de fogo. Então, foram várias circunstâncias que foram analisadas que levaram a Polícia Civil a encampar a tese de um homicídio. E aí, na sequência, todos foram conduzidos à delegacia de polícia, foram realizadas as oitivas, que reforçaram toda aquela tese que encampamos no primeiro momento, e aí eu decidi pela lavratura do auto de prisão em flagrante. É muito importante também frisar que esse flagrante ele foi homologado pelo Poder Judiciário e essa prisão em flagrante, ela foi convertida no final da noite em prisão preventiva. Doutor, é claro que tem coisas que não é possível ainda trazer para o público porque pode atrapalhar na investigação. Mas dentro do que a gente pode dar publicidade sobre esse caso, qual tipo de inconsistência a suspeita teria teria dado ali na hora do depoimento, na hora da oitiva, que chegou a trazer essa suspeita mesmo da Polícia Civil? Opa, isso aqui está muito estranho, isso aqui está muito errado. Claro, você já citou, não foi só o depoimento dela, mas o que teria chamado a atenção da Polícia Civil que ela pode sim ser a suspeita desse crime e por isso pela prisão dela? Primeiro deixar bem claro, Pierre, que tecnicamente ela é suspeita, ela vai enfrentar um processo somente ao final. Se processada, julgada, sentenciada, que vamos poder dizer que é a autora do fato. Então, todos os direitos dessa suspeita devem ser defendidos pela Polícia Civil. Ali nós fazemos um juízo de probabilidade, tá? Ela realmente, no primeiro momento, com a chegada dos dois policiais militares, ela primeiro disse que teria sido um disparo acidental realizado por ele próprio, mas num segundo momento disse que não teria visto a cena. Então, gerou ali uma dúvida acerca da presença ou não dela na cena do crime. E também a questão do relacionamento conturbado, né, que foi reforçado pela oitiva de algumas testemunhas, principalmente a região onde ocorreu a lesão, que foi uma região lateral, tá? Foi aqui a lesão, um tiro praticamente encostado. Então, são algumas características ali encontradas na cena do crime
que fizeram com que a Polícia Civil acreditasse e defendesse essa tese do homicídio. Mas, obviamente, a sociedade tem que entender que, naquele momento ali, a análise é feita ainda com elementos parcos, né? São com aqueles elementos que se encontram na cena do evento. Nós temos um prazo determinado em lei para que continuemos as investigações, agora serão juntados os laudos periciais, vamos saber exatamente o trajeto que aquele projetil de arma de fogo realizou no corpo da vítima. São algumas questões, realizamos também, solicitamos alguns exames técnicos, como a coleta de resíduo de pólvora na mão da própria vítima, né, para descartar o disparo realizado por ele. Então, são várias questões ainda que precisam ser dirimidas e serão com a vinda desses laudos dos órgãos de polícia técnica. A investigação ela vai continuar, a Polícia Civil busca entregar o material o mais completo possível ao Ministério Público, para que aí sim o órgão do Ministério Público, entendendo que se encontram presentes ali os requisitos para que ela seja denunciada, essa suspeita, aí sim ele realize a denúncia e se instaure a relação processual que seja processada e julgada. Quais os próximos passos a partir de agora dentro dessa investigação, doutor? Porque você até já falou aí qual vai ser o trâmite, mas dentro desse processo ainda é possível investigar N fatores, como por exemplo a motivação. De que maneira trabalha a Polícia Civil agora para poder fechar todas as lacunas possíveis, identificar, até mesmo se de fato ela foi a responsável por esse homicídio, e aí sim apresentar todas as provas para o Ministério Público? Ainda buscaremos realizar as oitivas de algumas testemunhas, especificamente aquelas que se encontravam com o policial militar antes dele chegar em casa. Precisamos, como eu mencionei, demais da juntada desses laudos periciais. Foram apreendidos ali alguns dispositivos, tanto de propriedade dela quanto de propriedade dele. Buscaremos realizar uma análise também do conteúdo desses dispositivos, né, aparelho de telefone celular. Então, são algumas diligências que ainda eu julgo imprescindíveis para que a gente possa chegar a uma conclusão de fato acerca de quem teria cometido dado causa a esse evento. Você citou que há indícios de que a relação já era conturbada. Pessoas próximas ou até mesmo vizinhos ali chegaram a falar com a polícia sobre como seria a relação entre eles dois? Sim, algumas testemunhas mencionaram que realmente vinha ali vivendo um clima bastante tenso, né? O casal. E isso também salta aos olhos, né? Principalmente no momento que você analisa ali as razões pelas quais ocorreu aquele evento. Mas, como eu mencionei, Pierre, ainda nos encontramos numa fase embrionária da investigação, né? Mas, como todos sabem, para você fazer uma análise acerca da lavratura de um auto de prisão ou não, normalmente você tem ali não um conjunto de elementos informativos robusto, mas você tem que fazer um juízo acerca da necessidade da presença da justa causa para a lavratura do auto de prisão em flagrante, e a lei, inclusive, ela concede um prazo para que você continue as investigações e aí sim, considerando ali que aquela suspeita está presa, que esse material seja encaminhado nesse prazo razoável ao Ministério Público, que aí sim temos requisitos ali presentes para o oferecimento da denúncia, não temos. Então, a Polícia Civil ontem decidiu acerca da lavratura do auto de prisão em flagrante. A conclusão do inquérito vai ser posterior, com a juntada de todos esses laudos que eu mencionei e após a realização de todas essas análises. Doutor, agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Litoral. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui, ainda mais quando um assunto tão importante precisa ser debatido e precisa vir a público, que é esse assunto que chamou a atenção da população aqui do litoral paranaense ontem e que infelizmente termina com um agente de segurança de forma trágica, então aí morto, e é um agente de segurança que veio para trabalhar, estava disposto a trazer muita energia e muita segurança para o público e infelizmente acaba falecendo nesse caso aí. Muito obrigado pela participação, boas festas de fim de ano e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, PR, até a próxima. Um abraço.